Lucas, capítulo de número 5, no versículo de número 12, diz o seguinte: E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para por ele ser curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Aleluia. Somente até aqui. Quero convidar você, esteja fechando aí os seus olhos. Nós vamos aqui neste momento refletir por alguns instantes na palavra do Senhor. Soberano Jesus e eterno Deus, mais uma vez aqui estamos para te bendizer, para te glorificar e para te exaltar. Que dia maravilhoso, Senhor Deus, poder ouvir a Tua palavra. Nós somos privilegiados porque muitos gostariam de poder estar ouvindo a Tua palavra em vários lugares do mundo e às vezes são impedidos, quer por força legal, por opressão, por impossibilidade, por alguma limitação, mas nós temos este privilégio. Por isso te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, capacite seu servo, para que aqui, Senhor Deus, eu possa de alguma forma cumprir o propósito ao qual o Senhor colocou nos nossos corações, Senhor Deus. É o que eu te peço, Senhor, e humildemente te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quando nós olhamos para essa passagem, é uma passagem conhecida, é uma passagem que reflete o caráter transformador de Jesus Cristo, onde aqueles que passam pela sua vida jamais permanecem da mesma forma. Quando Jesus é permitido de entrar em cada uma das nossas vidas, nós temos a oportunidade de viver o novo. Por isso uma vez ele disse a Nicodemos que era-nos necessário nascer de novo da água e do Espírito. Uma transformação essa que só acontece em nossas vidas por meio do Espírito Santo. E aqui não foi diferente. Embora nós possamos estar olhando aqui para uma condição de transformação física, onde o homem ele é curado, liberto da sua enfermidade, nós podemos aqui destacar também um caráter espiritual, um caráter sobrenatural. Essa passagem ela também é registrada nos evangelhos de Mateus e no evangelho de Marcos, cada um acrescentando ali mais detalhes a essa maravilhosa cura que Jesus ele efetua. Nós não sabemos o nome deste leproso, mas está registrado e chegou ao nosso conhecimento essa transformação que Jesus fez na vida deste homem. Muito pela sua atitude. É curioso que quando nós olhamos para a palavra de Deus, e quando ela se refere à lepra, desde o período da lei de Moisés, a lepra ela não era tratada apenas como uma enfermidade. A lepra era tratada como uma impureza. A lepra era tratada como uma impureza que deixava o homem indigno, que deixava o homem impuro, que deixava o homem sem condições até litúrgicas
de celebrar algum culto, de participar de alguma celebração de adoração a Deus, se caso ele fosse sacerdote. Ele ficava impossibilitado. E naquela época não tinha cura. E este homem, ele tinha contraído a lepra. E ele estava impuro diante dos homens e também diante de Deus. A Bíblia, ela não nos revela como chega ao conhecimento de Jesus, daquele rapaz, de que Jesus estava próximo. A Bíblia não revela como ele teve conhecimento de que Jesus poderia ajudá-lo. Porque os leprosos, eles não ficavam dentro da cidade, eles ficavam do lado de fora da cidade, por causa da sua impureza, para que, conforme a lei estabelecia, eles não contaminassem outras pessoas. Havia um distanciamento, havia uma separação. Mas o fato é que aquele homem ouve falar de Jesus e ele vai até o encontro, independente das circunstâncias. Ele, numa atitude de fé, numa atitude de coragem, de ousadia, sem medo de ser julgado ou condenado por aquelas pessoas, ele vai de encontro àquele que era o único capaz de transformar a sua vida. Porque, conforme dissemos, nós não estamos falando apenas de uma enfermidade, nós estamos falando de dignidade. Nós estamos falando de convívio social. Nós estamos falando de uma vida que foi tirada do convívio dos seus familiares. Aquele homem, ele não podia estar junto da sua família. Ele estava fadado a ficar junto com os demais leprosos fora da cidade. Mas ele não se conformou com a sua situação ao saber de que havia um indivíduo que poderia transformar a sua condição. E os evangelhos, eles vão ali dizendo, um evangelista disse que quando ele chega diante de Jesus, ele o adora, o outro fala que ele se prostra. Lucas aqui vai dizer que ele se prostra diante de Jesus num sentido de reverência, na qual ele, como se ele estivesse dizendo: olha, Senhor Jesus, eu sei que somente Tu pode transformar a minha situação. E Jesus realmente era o único que podia curar, transformar, libertar. Por isso Jesus, ele vai dizer: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Em mim tereis vida, e vida em abundância. E aquele homem, ele se prostra diante de Jesus, ali na esperança e na expectativa de que algo pudesse ser feito por ele, de que a sua situação pudesse ser transformada, de que a sua situação ela pudesse ser remediada, de que ele pudesse ser liberto daquela chaga que o tornava tão indigno, para que ele pudesse ter a sua vida de volta. E Jesus, ele realmente podia fazer isso. E o diálogo que eles tratam entre si fica muito claro quando Jesus, ele fala: olha, eu quero. O leproso tinha chegado para ele dizendo: olha, Senhor, se Tu quiseres, bem podes tornar-me digno, bem podes me devolver a minha dignidade, bem podes me fazer ter a alegria do convívio dos meus familiares novamente. Tu podes, Senhor. Ó Deus, se Tu quiseres, é como se Ele estivesse dizendo: se Tu quiseres, Senhor, o Senhor pode me libertar do meu vício. Se Tu quiseres, Senhor Deus, o Senhor pode transformar a minha vida. Se Tu quiseres, Senhor Deus, o Senhor pode me libertar da minha ansiedade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me libertar dos meus medos. É como se Ele estivesse dizendo desta forma: se Tu quiseres. E a resposta de Jesus é uma resposta emblemática, porque ele de fato queria.
olha, homem, eu quero ser limpo, ser transformado. E é o curioso que antes de Jesus ele dar essa resposta, Jesus ele faz uma coisa que me chamou a atenção. Enquanto eu estava durante essa semana pensando nesta mensagem, orando ao Senhor sobre essa mensagem e me preparando para esta mensagem, essa pergunta ela ficou na minha cabeça. Por que Jesus ele toca naquele homem? Porque se nós olharmos para os evangelhos, nós vamos ver, por exemplo, a situação daquele centurião lá da cidade de Cafarnaum, onde ele tinha ali um criado, um servo que estava doente. Ele manda chamar Jesus, mas antes de Jesus chegar, ele percebe a sua indignidade, ele percebe a sua impureza. Ele fala: olha, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, dize só uma palavra e meu servo será curado. E Jesus, de fato, olha, vai e faça-se conforme tu disseste. E pela palavra de Jesus, aquele homem foi curado à distância. Com a mulher do fluxo de sangue, é aquela mulher que rompe a multidão e chega até a orla das vestes de Jesus e o toca. E com tantos outros, nós vamos ver Jesus operar os milagres sem a necessidade de tocar fisicamente. E essa pergunta ela ficou assim martelando na minha cabeça. Por que Jesus toca naquele homem? Porque para a operação do milagre não tinha necessidade de que Jesus tocasse ou fizesse algo semelhante naquela situação. Ele não precisava tocar porque o que tinha poder era a sua palavra. Mas ele toca. E interessante que ele toca antes de responder o homem. Ele fala: olha, eu quero ser limpo. Ele toca e depois fala. Liturgicamente, conforme a lei, Jesus aqui, ao tocar aquele homem, ele incorria o risco de se tornar cerimonialmente impuro. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com a condição daquele homem. O Evangelho de Marcos, quando trata dessa mesma passagem, ele acrescenta algo que chamou a minha atenção. Quando nós lemos lá em Marcos, no capítulo 1, ele vai dizer que quando Jesus ele olha para aquele homem, ele se move de íntima compaixão. Ele não tinha necessidade de tocar. E orando ao Senhor e pedindo direção ao Senhor para encontrar a resposta para esta pergunta, o Senhor Jesus me trouxe à mente o seu sacrifício na cruz. Ele não precisava morrer. Ele não precisava se sacrificar. Mas João vai dizer que ele manifestou o seu amor por nós, morrendo por todos, enquanto ainda éramos pecadores. A iniciativa foi dele, somente dele. E olhando dessa forma, nós conseguimos começar a compreender por que Jesus ele fez determinadas coisas. E uma delas foi tocar naquele homem. Então, dentro de um aspecto espiritual, nós podemos enxergar desta forma. Simbolicamente, Deus manifestando o seu amor por pessoas impuras. Ele toma a iniciativa e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nele estava a vida. João capítulo 1. E todos os quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele quis
Ele tomou a iniciativa. Assim como Jesus toca nesse leproso sem a necessidade de tocar, porque ele não precisava para curá-lo, Deus, ele olha para a humanidade caída. Romanos vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus nos transformou pelo seu sacrifício e agora nós somos justificados, redimidos, transformados, aqueles que permitem a ação do Espírito Santo. Então eu entendo desta forma. Ele não precisava, mas ele fez, assim como ele fez com aquele leproso. Ele toca no leproso e transforma a vida daquele leproso. E esse é o aspecto espiritual. E Deus ainda me chamou a atenção para um outro aspecto, que talvez seja o aspecto relacional entre homens. Nós não sabemos quanto tempo aquele homem estava leproso. Nós não sabemos quanto tempo aquele homem estava distante da sua família. Nós não sabemos quanto tempo aquele homem estava sem ser tocado por ninguém, sem receber um abraço de ninguém, sem receber sequer um aperto de mão de alguém, talvez de outros leprosos. A gente não sabe como era o relacionamento entre eles, mas talvez ele olhasse para as suas famílias e sentisse saudade de ser tocado, de ser abraçado, de pegar na mão, de se relacionar. E Jesus, ele porque Jesus sabia o que estava fazendo. Quando ele toca, o homem é curado, ele é purificado, ele é transformado. E eu entendo como se Jesus estivesse dizendo para todas aquelas outras pessoas: olha, este homem agora já não é impuro mais. Jesus, ele prova para aquele homem que ele acreditava que ele estava curado, que ele estava purificado. Queria mostrar isso para ele, tocando nele, que agora ele não precisava se preocupar mais. Nos dando a entender, meus queridos, que nós também precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Aquele deve ter sido o primeiro toque que esse homem recebia há anos. Mas como nós podemos tocar na vida das pessoas da forma como Jesus tocou naquele leproso? Com palavras de carinho, com palavras de afeto, com palavras de amor, com sensibilidade, com empatia. Porque às vezes a gente só julga, mas não busca entender o lado do outro. Então Jesus ali mostra para as outras pessoas que aquele homem agora era uma nova criatura, fisicamente falando, dando o exemplo. Por isso ele vai dizer: assim como eu vos amei, que vós vos ameis uns aos outros. E conforme nós vimos dizendo, a lepra ela tem o seu aspecto de pureza, né, ou de impureza, ao invés do aspecto de chaga, de enfermidade. E nós podemos refletir sobre isso. Porque às vezes nas nossas vidas nós estamos enfermos, fisicamente, às vezes espiritualmente, prestes a desistir. Eu não sei quais as situações que você tem enfrentado. Talvez você tenha pensado em acabar com tudo. Talvez você tenha pensado em desistir. Talvez você tenha pensado em largar tudo. Mas Jesus está querendo dizer para mim, está querendo dizer para você que ainda há esperança. Ainda que você esteja enfermo, ainda que você esteja impuro.
Porque de fato os nossos pecados, eles nos separam de Deus, eles nos distanciam de Deus. Mas Jesus veio para resolver isso, para purificar, para lavar. Essa é a necessidade do seu sangue. O seu sangue é puro e carmesim que purifica. Vou repetir. Talvez você esteja enfermo, talvez você esteja impuro, mas Jesus pode transformar a sua vida. E por que ele faz isso? Conforme falamos aqui lá no Evangelho de Marcos, Jesus, ele se compadeceu daquele leproso e também se compadece de cada um de nós. Talvez você pode ser cético, talvez você pode ser uma pessoa que não acredite nisso que nós estamos dizendo, mas eu convido você a dar uma oportunidade de experimentar a presença de Jesus, de experimentar aquilo que Jesus pode fazer nas nossas vidas. O verdadeiro amor de Jesus, que mostrou para aquele leproso que ainda tinha esperança. Jesus devolveu a dignidade para aquele leproso. Jesus, ele devolveu a vida para aquele leproso. E por isso ele disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. E ao contrário do que muitos pensaram, Jesus, quando toca, ele não se torna impuro, ele purifica de todo pecado. E ele quer fazer isso na minha vida e na sua vida também. Porque ele amou o mundo de tal maneira que ele pôde tocar e mostrar que ama. E assim que ele quer que nós façamos uns com os outros também. Nós venhamos nos amar, que nós venhamos cuidar uns dos outros, transformar a vida uns dos outros através de ações, através de atitudes, refletindo a glória do unigênito de Deus. Você saia daqui esta noite pensando sobre isso, refletindo sobre isso, sobre como Jesus, ele pode transformar a minha, a sua vida, e como você pode transformar a vida de outras pessoas, falando de Jesus, vivendo Jesus, experimentando a verdadeira presença de Jesus, conhecendo a sua palavra, desfrutando o seu amor. Porque se nós tivermos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida nunca mais será a mesma. Isso fica muito evidente quando Jesus passa pela vida de Paulo, Jesus passa pela vida de Lázaro, Jesus passa pela vida deste leproso, Jesus passa pela mulher do fluxo de sangue, pela filha de Jairo, pelo ladrão na cruz, pelos 12 apóstolos. Todos, em maior e menor escala, tiveram as suas vidas transformadas. E aquelas multidões, então, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos entender que Jesus, ele nos ama, que ele se move de íntima compaixão por nós e por isso verteu o seu sangue, que nós possamos, assim como este leproso, impuro, imundo, como nós também, pelos nossos pecados, nos prostrarmos diante de Jesus e pedir a Ele que venha nos purificar e nos lavar de tudo aquilo que não o agrada, de tudo aquilo que nos faz mal, de tudo aquilo que nos puxa para trás, de tudo aquilo que nos atrapalha. Em nome de Jesus, e sermos regenerados e transformados para a honra e para a glória do nome de Jesus. Então, que Jesus, ele possa estar abençoando a sua vida, que Jesus, ele possa estar transformando a sua vida, que Jesus, ele possa estar tocando no seu coração, no meu coração e no nosso coração, e nós possamos pulsar nas nossas veias, aleluias, o verdadeiro evangelho, e levar adiante, para que as pessoas também possam experimentar. Jesus, ele falou com este homem, vai, mostra ao sacerdote
para que sirva de testemunho que de fato você foi curado, e não conta a ninguém. Mas aquele homem, ele não se contém de tanta alegria que ele estava de poder experimentar novamente o convívio com a sua família, que ele conta para todo mundo. E que nós possamos também ter esse desejo de noticiar as boas novas do Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé para nós estarmos orando. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Deus, derrama o teu poder, derrama a tua graça sobre a vida de cada um de nós. Que nós possamos, meu Pai, desfrutar mais da tua presença. Que nós possamos valorizar mais, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem feito por nós. Que quando estivermos impuros, nós possamos recorrer ao Senhor para nos purificar e nos transformar. Quando estivermos enfermos, nós possamos recorrer ao Senhor, meu Pai. Quando estivermos alegres, possamos continuar recorrendo ao Senhor para continuar tendo alegria, Senhor Deus, porque o Senhor é a nossa fonte de alegria. Abençoa os nossos irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que nós possamos, Senhor Deus, aproveitar cada instante na Tua presença, onde quer que nós estejamos, e que possamos enxertar, Senhor Deus amado, nos nossos corações, permitir que o Senhor coloque nos nossos corações a Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, e humildemente te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre, e todos dizem amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.